Bom dia, cavalheiros e damas do terceiro ano do ensino médio, Colégio Ângulo aqui de Divinópolis. Espero que estejam todos bem, estejam todos tranquilos. Foco no Enem, meta estabelecida. Semana passada nós conversamos, sobre os tipos de sujeito, naquele trabalho que nós estávamos fazendo de estudo do verbo, acaba que nós caímos também no estudo do sujeito, os tipos de sujeito. Vimos lá sujeito determinado, determinado simples, composto, implícito. Depois nós estudamos sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, ou verbo transitivo direto e indireto, Depois vimos as orações sem sujeito ou sujeito inexistente, e hoje nós vamos falar do predicado e predicação. Normalmente, em situações usuais, comuns, primeiro a gente faz uma aula só de predicação verbal e depois uma aula só de predicado. Como o tempo para vocês é algo fundamental e é importante que a gente seja bastante objetivo, bastante prático, Então, nós vamos trabalhar com predicação verbal e predicado verbal junto. Lembrando, predicados são os tipos de predicado. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Predicação significa a classificação do verbo. Seria verbo transitivo, intransitivo ou de ligação. Então, são essas distinções. Então, quando eu pergunto para vocês, assinarem uma prova de concurso tradicional, lógico que no Enem a gente nunca tem esse tipo de questão, a gente sabe disso, São em outros tipos de concursos. Assinale a alternativa em que há um erro de predicação, de classificação de predicação. Então, o que ele quer saber que tipo de verbo é. Se ele é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que exige complemento, que pode ser direto ou indireto. Se ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não pede complemento, ou se ele é um verbo de ligação, que só serve de link entre o sujeito e o seu predicado, sua característica, seu predicativo. E o predicado é verificar como que o predicado foi estruturado. Se foi através de um verbo de ação ou se foi através de um verbo de ligação. Aí ele vai ser predicado nominal ou predicado verbal. Ou ainda guloso, ser predicado verbo nominal, que linka a ação mais a característica do sujeito. Correto? Então esse é o nosso contexto de hoje. Estão animados? Segue o baile? Primeiro conceito básico, o predicado. O que é um predicado? Predicado é a parte da oração que se estrutura a partir do verbo. Lembra da dica da semana passada? Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Correto? E lembrete que o vocativo, que é o chamamento, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Então, o predicado ele se organiza a partir do verbo e os seus complementos. Ou do verbo e os seus acessórios, se assim aparecer na frase. Correto? Aí nós temos 3 tipos de predicados. O primeiro, predicado nominal. E aí a gente já fala de uma predicação. Existe um verbo chamado verbo de ligação. O que é esse verbo de ligação? É aquele verbo que não faz sentido sozinho. A gente chama ele de verbo não nocional. Ele não faz sentido sozinho. Ele só serve de quê? De ligação entre o sujeito e a sua característica, que aqui damos o nome de predicativo do sujeito. Eu já falei isso com vocês. Na língua portuguesa tem essa trairagem, Tudo na língua portuguesa tem 2 nomes. O nome que é o nome morfológico e o nome sintático. Então, nós temos o verbo de ligação. Ele só é verbo de ligação por isso, porque ele só serve de link entre o sujeito e a sua característica. E aí, geralmente, lá na escola, lá no 6º ano, o professor ensina pra gente quais são os principais verbos de ligação. Aí a gente até decora, Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. Tem uns bicudos acidentais, que são o encontrar, o andar, o achar, que acidentalmente podem ser utilizados. Eles perdem a sua natureza de ação e vão ser dentro do contexto. Lembra, a língua portuguesa, tudo é contexto. Prova do Enem, tudo é contexto. Então, dentro do contexto, ela pode aparecer como um verbo de ligação. Qual que é a composição do predicado nominal? Tirei o sujeito, sobrou o predicado. Ele tem que ter formado. Qual que é a sintaxe do predicado nominal? Ele tem que ser formado por um verbo de ligação, um desses que nós citamos, mais uma característica do sujeito, que pode ser um adjetivo, numeral, um pronome, depende. Aí nós colocamos um exemplo aqui. O carro ficou danificado. Lembra do macete? Quem ficou danificado? O carro. Tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado, ficou danificado. O ficar é um verbo de ação? Não, ele está só ligando o sujeito, que é o carro, ao seu estado, que é estar danificado. Então eu falo que o
Carro é o sujeito determinado simples, o ficou é o verbo de ligação e o danificado, que é o adjetivo, o estado do carro, vai ganhar o nome na sintaxe de predicativo do sujeito, característica do sujeito. Claro, vamos ver mais alguns exemplos? Todos eram eficientes. Ó. Quem que era eficiente? Todos. Sujeito determinado simples. Eram, vindo do verbo ser, verbo de ligação. Eficientes, não é uma característica do todos? Ah, então eu tenho aí um predicado nominal. E o eram, verbo de ligação. A mulher parecia preocupada. Então ela estava preocupada. Quem estava preocupada? A mulher. O parecia, o estado como ela se apresenta, não é uma ação, é o estado como ela se apresenta. Então é um verbo de ligação. E o preocupada, não está ligando, não é ao sujeito, que é a mulher? Então eu tenho aí um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Portanto, um predicado nominal. Agora vamos ver, lembra dos três bicudos, lá os três patetas que eu falei com vocês? Que acidentalmente eles podem funcionar como verbo de ligação e não como verbo de ação? Então, olha, o pai anda 10 quilômetros. Ele está praticando a ação de andar, correto? Agora, o pai anda preocupado, significa que o pai está preocupado. Não é? Todos estão, né? Nós estamos aí com o Enem marcado, né? Nós estamos aí com isolamento, isso é normal da vida. E a gente tem que... Problemas são feitos para serem resolvidos. Nós estamos resolvendo aqui da melhor maneira possível. O apartamento encontra-se vazio. Né? Não está no sentido de encontrar. Encontrei com meu colega, encontrei com meu amigo no shopping. Não. O apartamento encontra-se vazio, ou seja, ele está vazio. O candidato achava-se inseguro. No caso de vocês, não. Os candidatos acham-se seguros, né? Estão prontos para a batalha. Então, o candidato achava-se inseguro, ou seja, ele estava inseguro. Entenderam aí como que ele é acidentalmente um verbo de ligação? E aí, portanto, meu predicado vai ser predicado nominal. Certinho? Tranquilo como grilo? Segue o baile? Então, bora lá. Ah, e o predicado verbal? O que é predicado? Que qualquer verbo de ação. Vamos dizer o seguinte, tirou o verbo de ligação, todo mundo é predicado verbal. Né? Qual que é o núcleo? É o verbo. E aí ele se forma a partir do quê? De verbos transitivos. Aí vamos relembrar o conceito. O que é um verbo transitivo? É um verbo que exige complemento. Então, eu não posso parar no verbo. Ele exige complemento. Então, olha, quem compra, compra alguma coisa. Quem estuda, estuda alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E tem os intransitivos, que não pedem complemento. Eu posso parar no verbo. Então, mudou, cresceu, desenvolveu. Posso parar no verbo. Aí, falando em verbo transitivo, eu tenho 3 classificações possíveis. Eu posso falar aquele VTD. O que é VTD? Verbo transitivo direto. Lógico, o seu complemento, a gente não falou que o predicado verbal é formado pelo verbo mais o seu complemento? O complemento do verbo transitivo direto só pode ser o objeto direto. Então, olha, comprei o livro. Comprei o quê? O livro. Comprar exigiu complemento e não precisou de preposição. Então, ele é verbo transitivo direto. Quem completou o parceiro, objeto direto. Gostei do livro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha, de novo, eu tenho um verbo transitivo. Por quê? Porque ele pede complemento. Só que ele ainda pede uma coisinha a mais. Ele pede a preposição. Gostei de quê? Do livro. Ah, então ele é verbo transitivo e é indireto. Seu complemento, óbvio. Né? Vamos lembrar do filme O Poço? É óbvio. É objeto indireto. Tenho ainda o verbo transitivo fominha. Né? Igualzinho Mirandinha, vocês não dão nem idade para vocês, não. Existia um jogador na seleção brasileira que ganhou o apelido de Mirandinha, era fominha, né? Não passava bola para ninguém. Né? Então, o verbo transitivo direto e indireto, ele é fominha. Né? Ele quer 2 complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Pedir o livro a quem? Ao amigo. Então, quem pede alguma coisa, alguém pede, devolve, tá, gente? Amor de Deus, pede livro emprestado, depois devolve. Eu tenho um monte de perdido. Então, ó, quem pede alguma coisa, alguém. Pediu o quê? O livro. A quem? Ao amigo. Então, tem 2 objetos, um com preposição e o outro sem preposição. Tenho ainda o verbo intransitivo, que é aquele que se basta, né? Ele não precisa de complemento. Então, ó, as árvores cresceram. Pronto, posso parar aí, não cresceram? Não precisa de mais nada. O verbo não requer um complemento.
por isso ele é intransitivo. E, mas eu li lá na frase que as árvores cresceram rapidamente. Esse rapidamente não é complemento verbal, porque esse rapidamente ele não é necessário, ele é apenas um termo acessório, por isso que eu coloquei para vocês. Ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial de maneira facultativa, de maneira acessória, correto? Então vamos ver alguns exemplos? O soldado defendeu o país. Olha, quem defende, defende o quê? O país. O soldado é o sujeito, defendeu. Verbo transitivo direto, eu não posso falar assim, o soldado defendeu. Obviamente, vocês vão perguntar o quê? É óbvio. Vocês vão perguntar, defendeu o quê? O país. Então, verbo transitivo direto, o país, objeto direto. O jornal referiu-se ao crime. Quem se referiu ao crime? O jornal, o sujeito. Tirei o sujeito, sobrou o predicado, que é referiu-se ao crime. Quem se refere a. Correto? Posso parar no verbo? Não. Então, ele é um verbo transitivo. Pediu preposição, então ele é guloso, transitivo, indireto. Ao crime vai ser o meu objeto indireto. Claro? Tranquilo? Respirou? O juiz concedeu perdão ao réu. Quem concedeu perdão ao réu? O juiz. Já separei o sujeito. Então, qual é o meu predicado? Concedeu perdão ao réu. Quem concede? Aí vamos raciocinar. Penso, logo existo. Quem concede, concede alguma coisa a alguém. Concediu o quê? O perdão. A quem? Ó a preposição gritando. Ao réu. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Tranquilo? Verbo transitivo direto. A plantação cresceu. Posso parar aí, ó. Cresceu. Agora, como? Rapidamente. Aí é só uma informação acessória, é só um acréscimo. Perceberam? Tranquilo como grito predicado verbal? Agora nós vamos pensar no predicado verbo nominal. Esse parceiro ele é interessante. Por quê? A sintaxe dele, ela exige obrigatoriamente um verbo de ação, que pode ser transitivo, um verbo transitivo com um objeto, e um verbo intransitivo. E mais um predicativo, que nós já sabemos o que é. Nós podemos ter predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, ele é sempre essa sintaxe. Verbo de ação mais característica, ou do sujeito ou característica do objeto. Então, vamos ver um exemplo aqui. As mães conversavam tranquilas. Eu posso desmembrar esse predicado em dois, um verbal e um nominal. As mães estavam tranquilas, as mães conversavam. Não, mas eu quis juntar. Falei, as mães conversavam, ação. Quem estava tranquila? As mães. Então, eu tenho uma ação e uma característica do sujeito, um predicativo. Portanto, eu tenho um predicado, verbo nominal. A turma, né? Nossa turma aí, nós viajamos tanto lá no colégio, né? Delícia viajar. A turma viajou animada. Ó, a turma viajou, uma ação. A turma estava animada. Então, eu tenho uma ação e uma característica do sujeito ao mesmo tempo. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo como grilo? Um outro exemplo, aí eu tenho os dois exemplos que nós demos aí, predicativo do sujeito. Vamos ver um com predicativo do objeto. Elas deixaram claras as suas intenções. Elas deixaram as suas intenções e as suas intenções eram claras. Então, elas as deixaram claras ou deixaram-nas claras. Tá vendo que esse claras aí é um termo essencial para a frase. Ele não é um adjunto de nominal que eu posso descartar. Tranquilo como um grilo, pessoal? Ficou claro para todos? Aí, lembrando a vocês, o nosso período de inscrição do Enem, né, nós sabemos o desafio pelo qual nós estamos vivendo, mas peço a vocês, não percam o tempo, não percam o prazo, façam a sua inscrição, fiquem atentos às outras instituições que também se estiverem divulgando, né, façam suas inscrições, e foco, fé, disciplina, vocês sabem e sabem muito, estão muito bem preparados para qualquer desafio que venham a enfrentar, eu confio plenamente em vocês, na capacidade de vocês, na competência de vocês. Essa turma é boa, né? Tem a turma de Divinópolis, a turma de Cajuru, saudade de todo mundo, né? Então a gente sabe que vocês são muito bons e que vocês vão nos orgulhar muito. Já nos orgulham e vão continuar nos orgulhando, tá? Sucesso a todos e uma tarefa para vocês ainda na apostila 1, né? Das últimas tarefas da apostila 1 ainda, e eu sei que vocês já receberam a 2, mas nós vamos finalizar todas as tarefas da apostila 1 primeiro, depois a gente passa para a apostila 2. Página 93, de 5 a 8. Grande beijo para todos.